Ontem nós tivemos aí nosso primeiro encontro falando sobre técnicas de colheita de sêmen. Nós abordamos a técnica tradicional, fizemos alguns comentários sobre essa técnica, que é importante a gente ficar atento, ser observador, que esse animal, o equino, ele é sistemático, que nós temos que sempre fazer da mesma forma, sempre a mesma temperatura, mesma pressão, mesmo lado de colheita, mesmo condutor, mesma abordagem, mesmo ambiente tranquilo, de preferência, sem muita movimentação, sem muitas pessoas, que nós precisamos conhecer o comportamento do equino para que nós possamos, diante da abordagem desse animal, nós prestando atenção ao seu comportamento, nós precisamos saber como conduzir, como atuar com esse animal. Primeiro ele chega, ele faz todo um cortejo, e nós precisamos estar atentos a esse cortejo. Existe reflexo de fleme, nós precisamos dar espaço a esse animal, e isso é importantíssimo para que nós não venhamos a barrar o seu comportamento natural diante da fêmea, uma fêmea em cio. Esse animal está testando se ele pode fazer um salto, esse animal está testando se essa fêmea vai aceitar a monta, e muitas vezes a falta de conhecimento, a falta de observação do comportamento interfere, e esse animal começa a adquirir vícios que podem complicar, até mesmo refletir no seu comportamento, refletir no seu libido, promover disfunções. Essa foi a abordagem da técnica tradicional, mas nós ainda abordamos a colheita fracionada, nós abordamos a indução farmacológica da ejaculação, nós abordamos ainda a colheita em estação, fazendo a indicação para cada uma dessas técnicas. Hoje nós vamos abordar, então, a colheita de espermatozoides na cauda do epidídimo, que, se a gente parar para pensar, é mais uma técnica de colheita de espermatozoides, de colheita de sêmen. Nesse caso, a gente fala espermatozoide porque não é sêmen, não tem contribuição do líquido seminal, uma vez que nós vamos tirar diretamente os espermatozoides da cauda do epidídimo. Mas é mais uma técnica para a obtenção desse material genético e depois a gente utilizar e aplicar as biotecnologias. Então, veja aqui em 2 aulas onde nós paramos e levamos aí 1h15 de discussão, de apresentação, de respostas, falando apenas sobre o primeiro passo, que é a obtenção desse material para depois levar para um laboratório. Então, parece que é simples, é uma abordagem que parece que é inicial, mas tem muito a se falar e nós precisamos estar atentos. Tiago respondeu aí sobre Cesarilândia. Cesarilândia, eu me lembro aí que eu andava muito na Lube Breeding, uma das principais centrais hoje no Brasil, com o Márcio Teoro, um grande amigo, e fiz também colheita de material de sêmen para a gente poder realizar alguns experimentos. Então, uma cidade bacana que eu andava um pouco aí quando estava em Botucatu. Então, vamos lá. A proposta é essa mesmo. Isso mesmo, tendo uma central ao lado da Lube. Bacana, Thiago. Show de bola. Muito bom saber que você está aqui e essa conexão aí, né? Aquela região da Lube ali, ela é bem bacana, interessante, muito bem localizada, né? Tem acesso para todo lado, acesso fácil, muito bom. Joilson, boa noite, Joilson, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, que a proposta é ser direto, focado, não cansar vocês e ir direto ao ponto.
estou aqui entregando algumas coisas, indo no foco, porque esse é o objetivo. Carlos Henrique também, amigo, ex-aluno, agora profissional, seja bem-vindo. Vamos lá, eu vou projetar, eu estou com uma outra tela, mas também me confirme aí se vocês estão visualizando. Comecei a projetar. Nós vamos fazer semelhante a ontem, eu estou aqui com um chat ao lado aberto, onde eu consigo visualizar as perguntas, os questionamentos, então vocês já podem ir enviando. Só vamos fazer um acordo de, nesse momento, todos permanecerem com os fones desligados para que não tenha interferência, não gere ruído, e vão colocando as perguntas no chat. Após a apresentação, nós podemos fazer um momento de interação, e quem quiser abrir o áudio também fique à vontade. Então, nós vamos falar sobre colheita de sêmen da cauda do epidídimo. Qual a importância desse tema? A importância é que, muitas vezes, essa é a última opção para se manter um banco de germoplasma, manter o material genético desse animal. Tem uma indicação muito específica, e a principal indicação para essa técnica são animais que vieram a óbito, e eu vou lá e vou captar esse material, fazer depois o processo de criopreservação e manter esse banco de germoplasma. Então, principalmente animais que vieram a óbito. Tem algumas outras indicações, porém, nós precisamos estar muito acertado da necessidade da aplicação dessa técnica nessas ocasiões, porque nós temos que lembrar que, para executar essa técnica, eu preciso do testículo e do epidídimo dentro do laboratório. Então, esse animal passou por uma orquiectomia, então esse animal não vai produzir mais. Então, se eu indico essa técnica, eu vou ter que castrar esse animal, levo para o laboratório. Então, muitas vezes, nós temos que estar acertado que essa é a melhor indicação. Já utilizei de tudo, já tentei uma colheita tradicional, não consegui, muitas vezes tentei uma colheita em estação ou indução farmacológica, não consegui. Em último caso, animais com disfunções graves, que não conseguem ejacular, disfunção de ereção, de libido, devido a problemas neurológicos, lesões de nervos periféricos. Então, em ocasiões muito extremas, nós também podemos utilizar essa técnica, mas a principal aplicação é animal que veio a óbito. Então, ao realizar uma orquiectomia, vamos ver se vocês estão compreendendo essa imagem. É uma foto de posterior, aqui está o períneo desse animal, aqui está o pênis dele, aqui a bolsa escrotal. Então, eu já tenho o testículo aqui fora da bolsa escrotal, realizando uma orquiectomia. Aqui eu tenho o testículo e destacado aqui eu tenho a cauda do epidídimo. E aqui, então, eu tenho o plexo pampiniforme, que nós chamamos, né, que é composto do ducto deferente, mais todos os vasos, veias e artérias, mais a inervação. Então, esse plexo pampiniforme, ele é muito importante a gente compreender aí ele neste momento, identificar ele, porque nós vamos precisar fazer uma ligadura desse plexo pampiniforme. Essa já é uma primeira dica. Assim que eu castrar, seja um animal vivo ainda, ou um animal que veio a óbito, quanto mais rápido eu puder, eu realizo essa castração, que também é uma orquiectomia, independente se o animal já veio a óbito, é uma orquiectomia. Eu vou logo fazer a ligadura do plexo pampiniforme. O objetivo dessa ligadura, primeiro, não ter perda de material aqui, não ter perda de espermatozoides com esse ducto deferente aberto sem ligadura.
Um segundo ponto é que eu reduzo a contaminação por sangue, principalmente, desse material. Então, o primeiro ponto é fazer uma ligadura de plexo pampiniforme. Segundo ponto a ser discutido é o seguinte: não tem jeito, nós temos que conhecer a anatomia, a base. Então, nós temos que lembrar que eu tenho um testículo, esse testículo ele vai ter toda a sua formação ali dos ductos eferentes, eles vão ser direcionados para o epidídimo, se transformarem em ductos epididimários, e aí eu tenho 3 porções nesse epidídimo: cabeça do epidídimo, corpo e cauda do epidídimo, e da cauda eu tenho, então, subindo o ducto deferente. E aí, então, num processo de emissão, nós temos que lembrar que na fisiologia do garanhão, nós temos algumas fases no processo de, apesar de a gente falar tudo como ejaculação, a ejaculação é apenas uma parte. Nós temos, antes da ejaculação, nós temos a emissão. A emissão é a contração dos ductos epididimários e o lançamento desses espermatozoides para a uretra. E aí, contração também das glândulas sexuais acessórias e lançamento das suas secreções para a uretra também. E aí, então, se lançou espermatozoides e lançou líquidos seminais dessas glândulas sexuais acessórias, essa mistura que eu tenho na uretra se transforma no sêmen. A partir daí, eu tenho o processo de ejaculação. Então, ejaculação é o sêmen, que já é o composto de espermatozoide mais secreções das glândulas sexuais acessórias, que está sendo lançado para o meio externo da uretra, a partir da uretra. Então, esse processo é ejaculação. Antes disso, eu tenho emissão. Se a gente pensar numa cronologia desse processo, então, se eu realizar uma castração do animal vivo, eu vou fazer a ligadura, fiz a orquiectomia, fiz a ligadura do plexo pampiniforme, vou acondicionar esse testículo e epidídimo para levar para um laboratório. Se for um animal morto, esse animal veio a óbito, o mais rápido possível eu faço uma orquiectomia e aí acondiciono esse material e levo para um laboratório também. Perguntas que surgem nesse processo: quanto tempo, após o óbito, eu posso fazer essa orquiectomia e enviar esse material para o laboratório? Logo de cara, a primeira resposta é o mais rápido possível. Então, se eu estou dentro da propriedade e esse animal veio a óbito, 10 minutos depois, 15, meia hora, 1 hora, 2 horas, o mais rápido possível, eu vou lá, retiro esse material e mando para o laboratório, eu levo para o meu laboratório para processar. Quanto tempo permanece viável? E aí, assim, essa resposta ela é um tanto variável e nós precisamos compreender essa variação porque a causa do óbito influencia muito na degradação do tecido. Nós temos que pensar e lembrar dos processos patológicos gerais que esse animal ele vai entrando em rigor mortis, e esse é um processo de evolução após o óbito, devido toda a sua degradação de tecido. E esse tecido, então, ele vai morrendo, perdendo função, entrando em rigor mortis, vai tendo lise de células, e os espermatozoides não vão ser diferentes. Eles estão lá, eles vão manter uma viabilidade por um tempo, e eles começam a se degradar também. E a causa do óbito vai dizer muito, vai influenciar muito nesse processo de tempo, quanto tempo eu posso utilizar. Porque se esse animal estava num quadro septicêmico, num quadro toxêmico, isso tudo vai influenciando e aumentando a velocidade desse processo de degradação. Então, o ideal era até, no máximo, 2 horas do óbito eu já retirar esse testículo, esse é o ideal. Mas, assim,
sempre eu tenho que pensar na possibilidade. Só já foi 6 horas do óbito, vou lá ou não vou? É melhor eu ir, retirar e avaliar dentro do laboratório a viabilidade desses espermatozoides. Então, sempre a gente realiza e depois a gente avalia o processo. Mas, se eu acompanhei o óbito, ou se me informaram o óbito, o mais rápido possível eu vou retirar. Retirei o material, vou acondicionar. Onde nós acondicionamos esse material? Se o laboratório está ao lado, o animal é óbito numa baia, num piquete, e o laboratório é na própria propriedade, muitas vezes eu só vou proteger do sol ou coloco num saco e levo para o laboratório e já processo ele, só tendo o cuidado de fazer uma ligadura do plex pampiniforme. Se eu vou ter que transportar, ou eu não tenho habilidade suficiente, não conheço a técnica, vou ter que enviar para um colega, ou eu estou sem os materiais, sem os equipamentos, naquele momento estou no campo fazendo uma outra coisa, ou estava viajando e me comunicaram e tem um colega que eu vou acionar para ele me ajudar nesse caso, eu vou ter que acondicionar esse material para o transporte. E aí, uma forma de acondicionar, uma forma muito conhecida nossa hoje, que são as caixas de transporte, de refrigeração e transporte para refrigeração, de transporte desse material. Vocês estão vendo ainda? Alguém me comunica, parece que saiu. Teve um problema, professor. Tá. Muito obrigado pela comunicação. Eu observei no outro aparelho aqui. Eu vou parar minha apresentação, vou projetar novamente. Interrompi o compartilhamento, vou projetar novamente para que a gente não tenha problema. Agora projetou, normal, estão vendo? Tá ok. Pronto, beleza. Eu também vi aqui que ficou ok. Então, uma forma de a gente transportar esse material é utilizando as caixas de refrigeração e transporte que já são bem conhecidas. Neste caso, é uma Botflex, da empresa Botpharma. Existem outros tipos de caixa de transporte, outras empresas, mas nós temos que saber que essa caixa, independente de ser dessa empresa ou de outra, ela tem um estudo, né, para se chegar a essa caixa. Ela tem proteção no meio, proteção com o isopor, ela condiciona 2 gelos, ela tem um teste de curva de decréscimo de temperatura, e isso também é muito importante. E aí a gente pode pensar o seguinte: mas não é o espermatozoide ainda, é testículo e epidídimo. Sim, mas essa temperatura ela já influencia, já tem o potencial de influenciar nas características espermáticas. Então, nós temos que respeitar essa curva de decréscimo da temperatura e ter a ciência da temperatura ideal para refrigeração desse material. A temperatura ideal é a gente manter esse material a 5 graus. Então, eu vou colocar 2 gelos para poder acondicionar esse material na caixa. Erros que nós temos nesse processo, e já comentando o passo a passo, né? Então, eu peguei esse material, o primeiro ponto, e esse é um ponto de erro muito grande. Eu tenho que ligar o plex pampiniforme. Veja que eu já falei várias vezes isso, porque realmente é muito importante. Se eu não ligar, eu perco o material genético e, além disso, todo aquele sangue que ficou represado dentro do plex pampiniforme, ele vira um sangue de retorno e contamina toda a minha amostra. Esse é um ponto importante.
Um segundo ponto é a gente fazer uma limpeza, uma lavagem com uma solução fisiológica, um ringer lactato, de preferência um ringer com lactato. Faço uma lavagem e retiro aquela quantidade de sangue que estava em volta, aqueles coágulos, para que eu mantenha esse ambiente, essa peça mais limpa. Terceiro ponto, é importante eu colocar esse material, de preferência dentro de uma luva, não precisa ser estéreo, pode ser uma luva de palpação, um saco que eu tiver, um saquinho, e hidratar esse tecido. Então, eu vou colocar ali uns 100, 150 ml de ringer com lactato para hidratar esse tecido. E eu vou deixar esse material, esse testículo com epidídimo, mergulhado nesse ringer com lactato. Quarto ponto, vou colocar os gelos, se for nessa caixa ou semelhante a ela, 2 gelos na lateral. Um erro comum é colocar, não tenho esses 2 gelos, então eu vou na geladeira, pego o gelo que eu tenho lá para colocar em bebida, coloco dentro de um saco, coloco em cima do tecido. Quando eu coloco em cima do tecido, eu estou causando choque térmico e interferindo já nesses espermatozoides. Então, é um outro ponto importante. Tenho que fechar, identifico esse material e envio para o laboratório. De preferência, não abro mais após o fechamento, para que essa caixa tenha uma curva de decréscimo da temperatura semelhante a um processo de refrigeração. Então, mais uma vez, vamos lá destacar pontos importantes. Tenho que fazer a ligadura do plexo pompiforme, faço a limpeza do tecido, para tirar os coágulos, resquício de sangue está ali. Coloco dentro de uma luva, geralmente luva é mais fácil, né? Propriedades dentro do ar, sempre tem uma luva de palpação ali. Coloco dentro da luva, coloco 100, 150 ml de ringer com lactato, mergulho esse tecido para que ele não desidrate, coloco gelo. Não posso colocar gelo diretamente em contato com esse material, fecho a caixa, identifico e aí faço o envio. Então, nós já falamos do objetivo, tem um objetivo específico, principalmente de animais que vieram a óbito, geralmente é a última opção para que eu possa manter esse material genético. Se eu for utilizar em animais vivos, eu tenho que ter uma indicação expressa, clara, como a última opção realmente, porque depois que eu fizer a orquiectomia não vai ter mais jeito, esse material, esse animal só vai ter essa opção, essa última chance, então eu tenho que ter muita certeza dessa aplicação. Fiz a retirada, faço o acondicionamento, tomando cuidado com esses pontos, e aí dentro do laboratório agora, se eu sou o profissional que recebia esse material genético, ou então eu sou o profissional que castrou e fez a orquiectomia ou fez a retirada do testículo e epidídimo e levei para o laboratório, eu tenho que processar esse material. Essa técnica, ela foi descrita a primeira vez, assim, lá na década de 50, então não é tão novo. Porém, na década de 50 tinha pouco conhecimento e assim, não se evoluiu tanto de lá para cá, quanto na última década. Nas 2 últimas décadas, essa técnica ela foi muito discutida, e aí tem um professor que se destacou nesse processo e hoje é um dos pesquisadores. Quando a gente fala de colheita de sêmen da cauda epidídimo, ele é uma das referências, que é o professor Gabriel Monteiro, hoje como professor da UFMG. No tempo que ele estava em Botucatu, ele foi residente lá, fez mestrado, doutorado, pós-doc, e eu acompanhei um pouco de todo esse processo, e ele é um dos grandes nomes hoje quando a gente fala de colheita de sêmen da cauda epidídimo. Nessa evolução, principalmente das últimas décadas, o processamento, as técnicas de processamento, elas evoluíram, e hoje a gente consegue discutir aí basicamente 5 técnicas.
sendo 2 mais aplicadas na medicina humana e 3 aplicadas em grandes ou em pequenos animais, mais voltados para a medicina veterinária. A que é mais voltada para a medicina humana se trata de uma aspiração microcirúrgica desses espermatozoides da cauda epidídimo. Então, não é realizada uma orquiectomia. Tem a permanência do testículo e do epidídimo e é feita uma aspiração. Então, essas 2 técnicas, uma é uma microcirurgia de aspiração do ducto epididimário e outra é uma aspiração percutânea, passando pela pele e aspirando. Essas são as 2 sem realização de orquiectomia. Existem outras 3 técnicas que são mais aplicadas, e aí tem 2 que pode ser aplicada em qualquer espécie, e outra é mais aplicada em pequenos animais, e aí, a depender do porte do animal, nós temos mais ou menos facilidade com essas técnicas. Uma técnica é a flutuação, que nós iremos discutir. Uma outra técnica é a perfuração, e a outra é a lavagem de fluxo retrógrado. A de fluxo retrógrado hoje é a mais indicada pela capacidade de obtenção desse material e a baixa contaminação desse fluido que vai ser recuperado. Porque quando a gente faz perfuração ou flutuação, nós temos segmentação desse material, como eu vou mostrar algumas imagens, e aí nós temos contaminação desse material com células epididimárias, sangue, neutrófilos, que vão contaminar esse material. Não é nada absurdo que venha influenciar na qualidade, mas eu vou ter sim uma influência, isso não pode negar, uma influência na qualidade após essa obtenção. Então, essa imagem, essa sequência, nós temos que lembrar aí, né? Os espermatozoides, eles são produzidos dentro aqui dos túbulos seminíferos. Nós temos que lembrar que nós temos 2 grupos de células importantes no túbulo seminífero, as células de Leydig, que ficam fora dos túbulos, são responsáveis aí principalmente pela produção hormonal, principalmente testosterona, e as células de Sertoli, que ficam dentro dos túbulos seminíferos, são células estruturantes, também produzem alguns hormônios, e são importantíssimos porque ela é basicamente a estrutura para a produção das linhagens espermáticas. E aí, nós temos as 2 grandes células, depois nós temos as células, as linhagens espermáticas, né? Passando desde uma célula primordial até uma espermate e depois um espermatozoide com toda a sua diferenciação. Então, uma célula que era cilíndrica, ela passou a ser uma célula diferenciada para cumprir a sua única missão, sua única função, que é transportar um material genético. Aqui uma foto de microscopia, e nós vemos aqui os túbulos seminíferos, e aí uma migração da base para o lúmen, e aí uma diferenciação, um processo de diferenciação de uma célula primordial cilíndrica para um espermatozoide diferenciado. A partir do momento que o espermatozoide é produzido aqui dentro do túbulo seminífero, então ele começa uma migração, chega aqui na retetestes, passa pelos ductos aferentes e chega então nos ductos epididimários. Nos ductos epididimários, ele começa aqui na cabeça do epidídimo, percorre o corpo do epidídimo e chega, então, na cauda do epidídimo, para, no momento de emissão, ele possa ser projetado pelo ducto deferente e chegar à uretra e depois sofrer um processo de ejaculação e sair para o meio externo, quer dizer, meio externo dele, né, interno, dentro da vagina artificial ou dentro da vagina da fêmea.
Nesse processo de migração, o espermatozoide ele é produzido aqui e o espermatozoide que é produzido no testículo, ele ainda não tem capacidade de fertilização. Ele precisa sofrer um processo de maturação que é realizado dentro do ducto, dentro do epidídimo, passando pelos ductos epididimários. Nesse processo de passagem aqui, ele ainda perde principalmente citoplasma, que é aquela gota citoplasmática que era proximal e depois distal. E quando ele chega, então, na cauda do epidídimo, e aqui sim, então ele tem habilidade suficiente para promover fertilização. E aqui na cauda, ele já está apto, então ele fica ali, a cauda, ela é basicamente armazenamento. É produzido no testículo, é maturado no epidídimo e é armazenado na cauda do epidídimo, esperando lá um momento da emissão. Todo esse processo nos garanhões, ele leva em média 57 dias, que nós arredondamos para facilitar as nossas contas em 60 dias. Sendo que desses 60 dias, em torno de 17 dias é trajeto no epidídimo. Dito isto, nós já sabemos onde é produzido, qual o trajeto que ele passa, sei que ele é maturado no epidídimo, que é armazenado na cauda do epidídimo e fica aguardando a emissão. Sei que também esses espermatozoides do testículo não têm habilidade de fertilização, porque ele precisa se maturar, e a partir, então, da passagem pelo epidídimo, ele sofre maturação, e aí sim ele ganha a habilidade de fertilização. Essa era uma dúvida no início dessas pesquisas, que era o seguinte: esse espermatozoide coletado do epidídimo, ele tem capacidade de fertilização? Será que ele vai gerar uma prenhez? E isso hoje, para nós, já está bem claro, que nós já temos dados, pesquisas, tem uma taxa de fertilização alta, pesquisa aí do Gabriel Monteiro, né? Monteiro é o sobrenome, com a equipe do professor Papa, em 2008, 2010, aí para frente, nós temos dados aí de 70% de fertilização de prenhez das fêmeas que foram inseminadas com espermatozoides da cauda do epidídimo. Então, eu conhecendo a anatomia, o que nós vamos precisar? Assim que eu obter a peça, eu vou precisar, o primeiro passo é fazer a segmentação e isolar o epidídimo para que eu possa processar. Então, eu preciso isolar o epidídimo, separar esse epidídimo do testículo para que eu possa processar. E aqui, então, nós temos aqui, ó, a cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo destacada. Aqui é o ducto deferente, que veja que ele está aqui, ó, ligado. O ducto deferente, ele está ligado para que não tenha perda desse material genético. Leandro perguntou aqui, esse seria um dos fatores na diminuição dos índices na ICSI, a partir da utilização desses espermatozoides? Leandro, eu não sei se o que você está perguntando me esclarece um pouco de qual fator que é de diminuição. A ICS, ela tem uma taxa baixa de conversão, né? Ela ainda tem uma taxa baixa de conversão, se a gente for olhar aí, está em torno de 20%, 30% de conversão. Então, é mais ou menos assim, eu aspirei 5 ócitos e fiz a fertilização em 5 ócitos para um gerar um embrião, né? Mas os espermatozoides gerados da cauda do epidídimo, eles têm viabilidade e eles geram fertilização. Espermatozoide sem uma boa maturação ou mesmo capacitação. Calma lá. Deixa eu só responder sua pergunta, já que eu comecei, né? O espermatozoide da cauda do epidídimo, ele já sofreu maturação, então ele está maturado. Esse é um ponto de resposta da sua pergunta.
O segundo ponto é capacitação. Os espermatozoides, no momento da fertilização, no processo de produção de fertilização in vitro, a ICSI, o espermatozoide ele sofre uma capacitação antes da realização da fertilização in vitro. Antes de fazer a injeção desse espermatozoide dentro do citoplasma, ele passa por um processo de capacitação. Então, não é essa a causa da conversão, da resposta da conversão, ok? Então, aqui isolado, cabeça, corpo e cauda do epidídimo, nós vamos ter que fazer a dissecação desse tecido. Veja que tem muito tecido conjuntivo aqui, vasos, nós vamos ter que fazer toda essa retirada desse tecido. Outra coisa é, o que nos interessa é a cauda do epidídimo, porque aqui já tem espermatozoides maturados. A cabeça e o corpo não nos interessam, até porque já teve pesquisa com espermatozoides da cabeça e do corpo do epidídimo, não tendo uma resposta boa de conversão de embrião e de fertilidade. Então, o que nos interessa é a cauda do epidídimo. Então, nós vamos ter que retirar todo esse tecido conjuntivo e realmente isolar esse ducto deferente, até porque quando nós vamos retirando esse tecido conjuntivo, essa cauda do epidídimo ela vai se ampliando. Então, nós vamos ter que pegar tesoura e pinça anatômica e fazer a dissecção desse tecido. Nós vamos ter que treinar isso. É um tecido que ele é muito sensível e para fazer a técnica, principalmente a técnica do fluxo retrógrado, nós temos que manter a integridade desse ducto epididimário. E qualquer lesão nesse ducto epididimário interrompe o fluxo, porque a ideia é o seguinte, é eu introduzir diluente pelo ducto deferente, fazer uma lavagem de todo o ducto epididimário para se obter, então, esses espermatozoides do outro lado. Se eu tenho uma secção, uma perfuração do ducto deferente, começa a vazar diluente, eu não consigo fazer a lavagem adequada, perde pressão também dentro do ducto, e aí eu não tenho uma lavagem adequada, eu vou ter que passar para uma outra técnica, que é a técnica de flutuação. Então, isso é treino, é só a gente pegar testículo, uma forma de treinar bastante isso, é pegar testículo de abatedouro, chegar em casa e treinar a dissecção, essa é a minha dica. O que nós temos que fazer é isso, um divisionamento, fazer uma dissecção de todo o ducto epididimário. Ele vai desenovelar a cauda para que eu possa fazer um fluxo retrógrado, a lavagem em direção do ducto deferente em direção à cauda do epidídimo. O que nós precisamos para esse processo? Então, aqui está o material que eu preciso para a execução da técnica. Uma tesoura, não indico usar bisturi, porque bisturi vai acabar lesionando, é um tecido sensível. Então, é tesoura, pinça anatômica, uma seringa de 20 ml, uma ponteira, filtro de nylon, uma placa de Petri. É basicamente isso que nós vamos precisar. A técnica do fluxo retrógrado, após o divisionamento, que nós vamos fazer uma lavagem, eu acoplo aquela ponteira, coloco ali em torno de 10, 15, podendo chegar a 20 ml de diluente, acoplo a ponteira no ducto deferente, vou injetando, então, esse diluente para fazer uma lavagem de todo esse epidídimo e recuperar, então, na placa de Petri, os espermatozoides que já vão sendo diluídos ali e já começa um processo de preservação desse material com a inclusão de diluentes. Quem acompanhou a live de diluentes, foi a primeira live da Semana da Reprodução Equina, na semana passada, eu discuti diluentes com o professor Alexandre, e os diluentes, eles já têm crioprotetores,
que nesse caso um protetor aí de membrana é o leite, né? Neste caso está sendo usado o leite, mas eu também já posso usar diretamente um diluente de congelação, e aí o crioprotetor é a gema de ovo. Tenho aí açúcares, antioxidantes que vão protegendo esses espermatozoides. Então, eu vou fazendo uma lavagem desse ducto deferente. Assim que eu injetei, é interessante eu tirar a seringa, puxar um pouco de ar e injetar ar para que venha sair todo esse diluente, carreando esses espermatozoides, e aí, então, eu ficar com esses espermatozoides na placa de Petri. Quanto que a gente recupera em média, né? Então, existe uma média baseada na rotina e até em dados de pesquisa, que a média de recuperação é em torno de 15 a 20 bilhões de espermatozoides. 15 a 20 bilhões de espermatozoides. E aí, então, a gente, claro, nós vamos precisar fazer uma concentração, uma análise desse material. A partir da minha análise de concentração, que eu vou determinar lá com a câmara de Neubauer, eu vou, então, ajustar o volume de diluente para que eu possa realizar, então, o processo de criopreservação, como qualquer sêmen que eu vou obter com a vagina artificial. Eu vou ter que ajustar a concentração e realizar o processo de criopreservação. Neste caso, a criopreservação, quando a gente fala criopreservação, é refrigeração ou congelação, porque criopreservação, a palavra diz respeito à preservação através da temperatura do frio, né? Através da baixa temperatura. Então, pode ser refrigeração ou congelação. Mas, neste caso, nós vamos sempre congelar, porque é um material que não tem outra chance, é a última opção para esse animal, é a última preservação de material genético, então nós vamos congelar para usar no momento oportuno. A depender da qualidade desse animal, da genética, do pedigree, da importância desse animal para a raça, muitas vezes obteve-se lá 15, 20 bilhões, a indicação para a utilização de palheta desse animal é apenas a ICSI, muitas vezes. Nem vai ser utilizado para congelação, devido à importância desse animal para a raça. Porque na ICSI eu só preciso de um espermatozoide. Eu não preciso dos 800, 500, 400 bilhões de espermatozoides, milhões de espermatozoides, desculpa, 400 milhões de espermatozoides para obter uma prenhez, por exemplo, de sêmen congelado. Então, eu só preciso de um na ICSI, fazendo uma injeção intracitoplasmática. Então, muitas vezes, a indicação vai ser apenas para a congelação. É interessante falar isso, que essa semana que passou, até comentei na live, talvez alguém perdeu, né? Eu comentei que um criador entrou em contato comigo para saber sobre ICSI, como que fazia, qual laboratório, para que eu pudesse esclarecer para ele, porque ele comprou um sêmen que a indicação e a liberação era condicionada apenas para a realização de ICSI, porque é um animal dos Estados Unidos que já morreu e que tem pouco material genético guardado, que a palheta vale um absurdo, e que a indicação é diretamente a ICSI. Então, ele comprou, a palheta vai ser enviada para o laboratório, é aspirada a fêmea que ele vai escolher, é enviado o óvulo para o laboratório, produzido o embrião, transferido, então é indicado diretamente para a ICSI, devido à quantidade de palhetas muito baixa. Então, essa técnica é a técnica de fluxo retrógrado. Eu vou fazendo a lavagem do epidídimo para recuperar o material genético na placa de Petri. Injeto lá em torno de 15 a 20 ml de diluente e depois faço uma injeção só com ar para que eu possa retirar o máximo de material genético. Esse material que eu obtive na placa de Petri é o material que eu vou analisar. Uma dica é o seguinte, veja, estou dando dicas, hein? Uma dica é o seguinte, coloca um asterisco aí, quem está fazendo a anotação.
esses espermatozoides, muito antigamente, principalmente quem desconhece a técnica, e antigamente sem muito conhecimento da técnica, muito material foi jogado fora, porque o que acontece? Pegava-se uma alíquota desse material da placa de Petri, colocava no microscópio e falava assim, tá tudo morto, não tem motilidade. E aí, a minha dica é o seguinte, não jogue fora, porque esses espermatozoides, eles estão adormecidos. Eles não têm motilidade de início, você vai fazer o processo de criopreservação, quando você descongela, aí você tem motilidade nesses espermatozoides, porque eles foram ativados devido à diluição, o processamento, e aí gerou um processo de capacitação ali, olha a capacitação que foi citada por Leandro aí, e então, resposta em motilidade. Então, o profissional sem conhecimento ou desatento, ele vai olhar uma líquida e falar, tá tudo morto, pode jogar fora. E ele pegou e jogou todo o material genético que realmente está sem motilidade, mas não está morto. Então, é feito todo o fluxo, veja que depois colocam uma coluna de ar para fazer a lavagem, a expulsão, a última expulsão desse material, e aí o material coletado na placa de Petri é um material que eu vou analisar e criopreservar. Uma outra técnica é a técnica da flutuação. Eu posso partir diretamente para a flutuação, mas existe também uma outra opção que é realizar as duas técnicas em um mesmo procedimento. Eu realizei a lavagem por fluxo retrógrado, obtive uma quantidade de material e, para me certificar, devido à importância desse animal para a raça, a genética desse animal, coberturas que já tinham vendido, eu pego e faço o processo de flutuação para ainda recuperar um restinho que pode ter ficado. Então, eu vou segmentar com um bisturi, eu vou segmentar esse material dentro da placa, colocar o diluente sobre esse material segmentado e aguardar que os espermatozoides eles flutuem e saiam desse tecido para esse material. Depois eu faço uma filtragem e obtenho só os espermatozoides e aí retiro esse tecido. O problema, a desvantagem dessa técnica é que eu recupero muitas células epididimárias, sangue, neutrófilo, que pode servir como contaminante aí na minha amostra. Mas é uma técnica realizada e muitas vezes ainda adiciona um pouquinho de espermatozoide lá final. Minha dica aí nesse processo é separe as palhetas de fluxo retrógrado e palhetas de flutuação, da técnica de flutuação. O processo de criopreservação, nós iremos discutir amanhã. É uma criopreservação daí para frente, é como se eu estivesse congelando um sêmen normalmente, que eu tenho que conhecer diluentes de congelação, tenho que conhecer a técnica, tenho que realizar os cálculos de concentração e determinação da quantidade de palhetas e armazenar esse material em nitrogênio a menos 196 graus e o tempo que vai ficar aí, indefinido ainda. Vai ficar material genético aí por um bom tempo, a gente não sabe quanto tempo. Eu vou contar um relato aqui, né, quanto a isso, dizendo isso. Meu último trabalho na residência não foi com equino, infelizmente, foi com bovino, mas meu último trabalho da residência foi uma inseminação com uma ampola. Era no tempo que não era, a congelação não era nem em palheta, era em ampola, tipo uma ampola de fármaco, de injeção. A gente quebrou o vidrinho lá e inseminou uma ampola de 50 anos atrás. E eu vi o nascimento depois desse bezerro. Então, viveu 50 anos. Se vai viver 100, 200, 1000 anos, a gente ainda não sabe, mas vai durar muito tempo. Mais uma vez, estão todos os meus contatos aí. Quem quiser fazer um print, eu permaneço à disposição de vocês.
Eu abro agora para as perguntas, pode ser no áudio, pode ser no chat. Quero fazer alguns lembretes. O primeiro lembrete é que amanhã nós vamos discutir criopreservação e, por consequência, também nós vamos discutir crioinjúrias. Nós discutimos a base da biotecnologia, agora nós vamos discutir os processos de criopreservação, tanto refrigeração quanto congelação. Eu sempre estou dando algumas dicas, né? Então anotem essas dicas. Uma segunda lembrança é que no fim dessa semana nós vamos lançar o nosso curso presencial de biotecnologias do sêmen de Garanhuns. Esse curso vai ser realizado no fim desse mês, nos dias 30, 31/7 e 1º/8, um sábado, uma sexta, sábado e domingo. É um curso que é totalmente aplicado, prático, e o objetivo é que a gente possa discutir, que a gente possa aprimorar os conhecimentos e avançar. É um curso que a gente considera intermediário a avançado, alguém que, quem for participar, já tem que ter um conhecimento básico de andrologia, colheita, avaliação, pelo menos, e para aí partir para as biotecnologias. Esse curso vai ser realizado em Camaçari, na realidade eu falo Camaçari, mas estamos ali a 15 minutos do aeroporto, que é sentido Linha Verde, no Rancho Umuarama. O Rancho Umuarama é nosso grande parceiro aí. Estamos a 15 minutos do aeroporto, muito fácil a localização. Eu vou descompartilhar aqui. Quem se interessar pelo curso, já fique atento para os nossos lançamentos aí, vai ser no fim da semana, e amanhã nós temos esse encontro já marcado. Abro agora para as nossas perguntas, questionamentos, interação, fiquem à vontade, por favor. Isabela, tudo bem, Isa? Muito bom te receber. Isa, hoje responsável pela reprodução e obstetrícia aí do Aras SSA. Seja bem-vinda, minha amiga. Ana Carolina, excelente aula, parabéns, muito obrigado. Carlos Henrique, excelente aula, fenômeno. Carlos Henrique também, rodando muito aí, região de Feira de Santana. Meu amigo, essa técnica você tem que saber, porque você pode... Espero que não, mas você pode precisar e você precisa saber realizar. João, show. Tainara, muito boa palestra, uma técnica muito interessante, já tinha escutado sobre ela, mas não sabia como era feito. Espero que eu tenha esclarecido. Consegui esclarecer, Tainara? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa, só falar. João esteve com nós na imersão, tanto no módulo de fêmea e de macho. Valeu, professor Alatop, boa noite, até amanhã. Até amanhã, isso aí, estaremos juntos. Isa, oi, tudo bem? Você é sempre excelente. Oi, Isa, muito obrigado, espero que eu tenha contribuído aí. Você também precisa saber que você está inserida dentro de Aras, você precisa saber aí, hein? Manu, que bom te receber, Manu. Como sempre, deu show, professor. Muito obrigado, viu? Douglas, você tem informação se eu colocar o testículo no Henriga lactato, grande volume, 2 litros, seria mais seguro numa caixa comum com gelo? O problema, Douglas, é que a gente não vai conseguir fazer esse processo da curva, nós não vamos conseguir estabelecer uma curva de refrigeração adequada. Então, se você me falar o ideal... Se é para eu apresentar o ideal é ter uma caixa de refrigeração, seja de qual empresa for, que tenha uma curva já estabelecida. Essa caixa, a Botflex que eu apresentei, é uma caixa que tem uma curva de refrigeração estabelecida. Se eu coloco numa caixa de isopor comum, primeiro tem o volume e o tamanho influenciando, e aí tem outro fator aí que a gente não consegue avaliar. Esses
2 litros é suficiente para estabelecer uma curva? Qual o tamanho dessa caixa? O gelo, ele vai estar separado ou ele vai estar em contato com esse saco? Então, tem vários fatores que podem influenciar negativamente. Então, de preferência, colocar numa caixa de refrigeração com curva estabelecida. Isso é muito importante. Essa curva estabelecida, ela é ponto fundamental. Rafael Teles, ótima aula, Rodrigo. Rafael, muito bom te receber, viu? Rafael foi meu aluno. Tainara, tudo certo? Ficou bem esclarecido? Que bom, que ótimo. Nayane, professor, vou ter muita diferença do filtro normal e o sperm filter em caso de coleta de epidídimo. Vamos lá, o sperm filter, a indicação dele é outra. O sperm filter não é bem a indicação para esse caso. Porque a filtragem, neste caso, é para retirada de impurezas, de células, de neutrófilos. Não é a ocasião do sperm filter. O sperm filter, o objetivo é retirada de plasma seminal e ficar apenas com os espermatozoides. Então, não é esse o objetivo do sperm filter, e a filtragem que nós fazemos é apenas para tirar as impurezas. Então, tem diferença aí, ok? Alírio, professor, excelente aula, parabéns. Uma dúvida: o testículo chegando no laboratório, qual o tempo máximo para realizar o processamento? Quanto tempo deixa de ser viável? A partir do momento que eu coloquei sobre refrigeração e está estabelecendo uma curva, eu acabo ganhando um pouquinho de tempo. Mas o ideal é eu chegar no laboratório, o processo, porque os espermatozoides estão dentro dos túbulos epididymários, que é de um animal que veio a óbito e já veio sofrendo os processos ali dessa ocasião do óbito, e não tem nenhum preservante, né, nenhum diluente. Quando eu coloco no diluente, eu acabo preservando membrana, a integridade desse espermatozoide. Então, o ideal é, quanto mais rápido eu retirar esses espermatozoides do epidídimo, também é ideal. Assim como, quanto mais rápido eu faço a orquiectomia, mais rápido eu tirando os espermatozoides de contato com esse epidídimo é o ideal. Então, acho que respondi a sua pergunta, né? Existem alguns trabalhos que depois de retirada, depois de eu retirei os espermatozoides, existem alguns trabalhos de refrigeração desses espermatozoides para depois congelamento, mas o ideal é eu já fazer todo o processo, porque assim eu preservo mais esses espermatozoides. Douglas, agradeço, excelente. Eu que agradeço, Douglas. Eu me lembro de você acompanhando as lives e acompanhando aqui os nossos encontros, muito bom te receber. Nayane, certo, vi alguns colegas utilizando e fiquei em dúvidas, porque também não entendi a necessidade. Obrigado. O sperm filter, a indicação, a utilização, só me responde uma coisa, Nayane, você viu a utilização no processo de criopreservação normal, de uma obtenção de sêmen com vagina artificial, ou você viu a utilização de sperm filter para o processo de colheita de sêmen do epidídimo? No processo do epidídimo, certo, beleza. Não é a indicação. Talvez a justificativa que eles utilizaram é que eu separar ainda mais essa celularidade, esse neutrófilo que pode estar ali, e já fazer uma separação dos espermatozoides com o diluente utilizado. Que, neste caso, por exemplo, se ele utilizou diluente de refrigeração, depois vai ter que fazer um processo de centrifugação ou um processo de passagem no sperm filter para aí acrescentar o diluente de criopreservação. Então, é possível, sim, agora eu entendi mais ainda, esclareceu mais sua pergunta, realizar a passagem no sperm filter, mas aí o objetivo ali naquele momento
é a separação dos espermatozoides daquele diluente de refrigeração, que foi o primeiro que fez a lavagem ali. Mas eu posso optar em já fazer uma lavagem com o próprio diluente de congelação, e aí eu não vou precisar passar por sperm filter. Ok? Andrezão, muito bom te receber, está com a câmera aberta aí, consigo te ver. Excelente aula, amigo, parabéns. Espero, você também está aí no campo, precisa dominar essa técnica. Minha dica aí, buscar testículo de abatedor e treinar o processo de secção aí, de preparação desse epidídimo. Essa é a parte, às vezes, que causa mais problemas aí, pela habilidade manual. Mas a técnica ela é muito simples. Eu fazendo toda essa dissecção, eu só vou fazer a lavagem, então já executamos, né? Que ótimo, show de bola. E os resultados? Conseguiu um resultado bom? Foi um animal que veio a óbito ou foi uma outra necessidade? Só dá um retorno aí que é bom, essa troca aí de experiência. Enquanto isso, eu vou falando com o pessoal aqui. Alírio, entendi, professor, obrigado, até amanhã, forte abraço. Muito bom, até amanhã também, aguardo vocês, hein? Nayane, já enviei testículos por 9 horas na Botflex para um colega e tivemos bons resultados, obrigado. Justamente, após a refrigeração na Botflex, ela pode enviar, muitas vezes, claro que não é o ideal, mas eu poderia deixar até para o outro dia para processar, estando na Botflex fazendo a curva de refrigeração. Mas o ideal mesmo é o quanto mais rápido eu adiantar os processos, tanto de retirar testículo epidídimo, quanto de refrigeração, chegou no laboratório, eu já processo. Então, assim, esse é um serviço que às vezes é meio ingrato, né? É bom porque tem um valor agregado, a gente tem o potencial de ganhar um pouco a mais, até porque não é todo mundo que executa, e eu posso acrescentar um valor a mais pela minha habilidade técnica, pelo meu conhecimento e pela urgência do processo. Mas ele é ingrato porque, assim, geralmente é aquela história, né? Ninguém avisa quando vai morrer, né? Então, o garanhão não avisa quando vai morrer. Ele vai morrer meia-noite e o cara te chama lá 1 hora da manhã que o garanhão morreu e você tem que ir porque tem que processar de imediato, né? André, já executamos aqui, foi castrado e fizemos como treinamento até que preservamos. Show de bola, muito bom. É isso aí, a gente tem que fazer, treinar, e a gente ganha habilidade. Muito bom aí o seu treinamento, André. É uma boa opção também para quem quer treinar, né? Já treina a orquiectomia e já faz o processo de preservação desses espermatozoides. Tiago aí de Cesário Lange, terra boa lá da Loop Breeding, e bom saber que você tem uma central. Técnica de extrema importância. Nós, veterinários, devemos sempre estar preparados. Parabéns pela aula. Até amanhã. Boa noite. Eu agradeço, Tiago, pela atenção e realmente temos que estar preparados aí para a execução. Encerrou aqui as perguntas. Temos perguntas ainda? Algum questionamento? Alguém quer falar mais alguma coisa? Muito bom receber vocês, agradeço os feedbacks, agradeço essa interação. É muito bom quando a gente também interage, porque não fica só eu falando aqui, né? A minha ideia é apresentar a técnica e depois a gente trocar experiência, como Nayane e André contaram aí que já estão executando, o tempo que levou, e isso é muito bacana, essa troca. E esse é o ambiente que nós queremos aqui no VetCamp, né? Uma grande comunidade. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês. Amanhã, 8 horas, 20 horas, como sempre, lá pontualmente, nós iniciamos aqui a nossa aula. Amanhã nós vamos falar sobre criopreservação e crioinjúrias. Se você tem algum amigo que precisa assistir essa aula, envie lá, adiciona
envio o link para ele ser adicionado no grupo. E também nós vamos ter aí nosso curso presencial, fiquem atentos àqueles que tiverem a oportunidade. É muito bacana estar aqui, porque nós temos pessoas de vários lugares do Brasil, tem até da Argentina, e do Brasil de várias regiões. Hoje eu estive lá vendo as regiões, né? Do Nordeste nós temos da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, do Maranhão, do Alagoas, e temos muita gente também do Sudeste e do Sul. Então, muito bom receber todos vocês, aguardo vocês amanhã também, e que a gente continue evoluindo no aprendizado, continue se aprimorando. Boa noite a todos, até amanhã. Valeu!